Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota do YouTube, seguidores das nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo deste vídeo. Estamos trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias, sempre de olho nas notícias nacionais e internacionais. Parece que alguns veículos de imprensa começam a entender o que está em curso, ou melhor dizendo, né? O que virá pela frente no Brasil. Vamos ler a matéria e vocês vão entender do que nós estamos falando. Se você está gostando desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar, se inscrever no canal na tecla vermelha, inscreva-se, e ao lado você vai ver um sininho, você clica uma vez, aparece 3 opções e você assinala todas, e assim você recebe todo o nosso conteúdo. Vamos à matéria. Está na tela, pessoal. Segundo uma publicação do Portal 247, jornal de esquerda, e aqui a gente já começa a ver como é que a matéria vai ser direcionada. Estadão cobra em editorial que ministros do STF contenham Alexandre de Moraes. Jornal faz coro com o bolsonarismo e diz que hoje não há ameaças que fundamentem decisões. A matéria foi publicada ontem, dia 25 de junho de 2023, às 18 horas e 30 minutos. E depois ela foi atualizada às 19h05. Está aí o ministro da Suprema Corte Brasileira e do TSE, ministro-presidente do TSE. Vamos à matéria, meus caros amigos. Muita atenção. Após editorial em que atribuiu em editorial os resultados positivos da economia, a sorte de Lula, o jornal O Estado de São Paulo, na edição deste domingo, dia 25, endossa o coro do bolsonarismo e cobra que os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, contenham o que chama de medidas desproporcionais de Alexandre de Moraes. Abre aspas. Tem sido cada vez mais frequentes as críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, na relatoria dos inquéritos abertos para investigar as ameaças contra a Corte e as instituições democráticas, afirma o jornal, citando o bloqueio às redes sociais de Monark. Abre aspas. Medida especialmente desproporcional de Alexandre de Moraes, por exemplo, foi o recente bloqueio decretado de ofício de todas as redes sociais de um podcaster, como a resposta a manifestações críticas à justiça eleitoral e ao próprio Moraes. Além do equívoco em si, no Estado Democrático do Direito, o juiz não tem a atribuição de moderador do debate público. A decisão é mal fundamentada, com presunções que fazem lembrar abusos típicos de regimes autoritários, argumenta a matéria. Abre aspas. Os questionamentos apontam nas decisões do ministros erros e incompreensões sobre o direito e sobre as próprias circunstâncias vividas no país. Afinal, se ao longo do governo de Jair Bolsonaro a democracia pareceu estar sob risco, o que poderia justificar medidas excepcionais hoje? Não há ameaças que fundamentem decisões desse tipo, diz o jornal, que apoiou a ditadura militar. Aqui você já vê que ele já faz uma narrativa para dizer que o que está sendo dito pelo Estadão não corresponde com a verdade. Vamos continuar a leitura. Segundo o jornal, uma crítica que focalizasse exclusivamente na pessoa de Alexandre de Moraes seria injusta. Verdade seja dita, até agora, a primeira turma e o próprio plenário do STF têm confirmado suas decisões. Ou seja, os órgãos colegiados do Supremo têm manifestado um apoio irrestrito ao ministro. Nas circunstâncias concretas de campanha eleitoral do ano passado, essa atitude de ratificação generalizada foi importante, mas agora pode gerar efeito contrário, com o enfraquecimento da autoridade do STF e da própria defesa do regime democrático, acrescenta o Estadão. O Estadão defende o fim dos inquéritos abertos
com a conclusão das investigações e a revisão das medidas judiciais neles proferidas. Trata-se de passo importante para a normalidade democrática, que demanda efetivo respeito à legalidade e às garantias e às liberdades individuais. É hora de o Supremo agir, completa o jornal. Está aí a matéria do portal Canhota 247, e eu faço questão de trazer aqui para que os amigos vejam como se inverte os fatos, ou a verdade dos fatos. Mas agora nós vamos para os nossos comentários. Nós já falamos aqui diversas vezes sobre a composição do STF, a atuação de cada ministro da Suprema Corte, principalmente do ministro Alexandre de Moraes. Nós já falamos também que essa questão que hoje está envolvendo o STF, ela foi pensada principalmente pelo PT, que com certeza, através do seu corpo jurídico, leu a Constituição e achou o que nós chamamos na advocacia de brecha na lei. Isso é claro. Como fazer um presidente refém de um regime, de uma ideologia? Sendo que a Constituição do nosso país diz que o presidente ele é obrigado a cumprir todas as decisões judiciais sob pena de ser responsabilizado, cometer crime de responsabilidade e ser impeachmentado. Essa realidade nós já sapateamos em cima dela, vamos dizer assim, de tanto que nós já falamos aqui. Evidentemente que a indicação de amigos ao STF, não de pessoas com notável saber jurídico, tem um objetivo muito claro, que é nada mais, nada menos do que perpetuar o PT, neste caso, no poder no Brasil. Foi o que aconteceu durante o governo Bolsonaro. O presidente governou o país porque teve o apoio nas ruas do povo brasileiro. O povo foi o escudo de Bolsonaro. Mas o presidente teve as suas prerrogativas, teve os seus atos o tempo todo cerceados por esses ministros indicados pelo PT, através da provocação de políticos de esquerda e partidos de esquerda. O presidente, de fato, governou o país, mas não conseguiu implementar as suas pautas. E podemos dizer e afirmar que não governou o país na sua plenitude. Teve as suas prerrogativas e atos, enfim, o seu andamento prejudicado pelo ativismo judicial, muito bem pensado e estruturado pelo PT. Em relação aos tais inquéritos, nós também já falamos muito sobre isso aqui. Os inquéritos também foi uma estratégia muito bem pensada de uma ferramenta a se utilizar contra essa nova ideologia que surgiu ali em meados de 2017, a direita conservadora, e que aproximadamente ali no início do ano de 2020, nós vimos que o presidente tinha, além do apoio político, também um apoio maciço nas ruas. Ou seja, eles perceberam muito claramente que, se não arrumasse um instrumento para frear o crescimento daquela ideologia, ela dominaria o país e, de certa forma, excluiria a esquerda. Abriram os tais inquéritos, aqueles que nós sabemos muito bem, pelo próprio regimento do STF, que não deveriam ser abertos para investigar crimes fora das dependências do STF. Mas, como sempre, o próprio STF, de certa forma, em julgamento conjunto do seu pleno, ele ratificou essa ideia de que era legal e constitucional. Não se esperava outra medida, sendo que, se essa ferramenta foi criada por eles, eles teriam que respaldar a aplicação desta ferramenta. A partir daí, o ministro Alexandre de Moraes, presidente dos inquéritos, né, relator dos inquéritos, ele simplesmente passou a utilizar os inquéritos para, vamos dizer assim, afogar aquele movimento conservador e, dessa forma, começou ali a atuar sobre os grandes ícones nacionais que surgiram das redes sociais. Muita coisa foi feita, censura, bloqueios, buscas e apreensões. Mas o que eu chamo a atenção dos nossos amigos, que talvez não entendam da área do direito, é uma coisa muito simples. Todo inquérito ele tem prazo. O inquérito geralmente dura 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30, 60 na área estadual, né, das delegacias estaduais.
Na área federal, ele dura 45, pode ser prorrogado mais uma vez por 90 dias. Os inquéritos de Alexandre de Moraes, evidentemente, estão abertos até hoje, mais de 3 anos. Pergunta aos amigos: isso é legal, é constitucional, você ter um inquérito sem fim, um inquérito prorrogável indeterminadamente? É claro que não. Mas nós também já falamos sobre isso. Os inquéritos só serão encerrados a partir do momento em que a direita conservadora, seus ícones, seus políticos, sejam todos eles incluídos nesse inquérito, sofram sanções por conta desse inquérito, sanções cíveis, penais, administrativas, sanções eleitorais, cassações. Somente neste momento em que a direita conservadora brasileira esteja exterminada, inexistente no Brasil, com a volta, né, do protagonismo da esquerda, é que esses inquéritos serão efetivamente encerrados. Caso contrário, eles permanecerão abertos. O problema é que tudo que está sendo feito no Brasil, principalmente ali sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, é algo que nenhum brasileiro hoje tem uma ferramenta que possa, de certa forma, combater esse tipo de atrocidade jurídica que está sendo praticada pelo Tribunal Superior Brasileiro, Tribunal Constitucional, aquele que deveria proteger a Constituição, guardião da Constituição. Não há ferramenta neste momento. Nós temos um Ministério Público que está inerte, um Ministério Público que, por exemplo, poderia denunciar o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, por crime de abuso de autoridade, não o faz. Isso mostra que também o MPF ou está omisso ou, de fato, está inserido nesse contexto desta arquitetura político-jurídica que visa beneficiar a ideologia de esquerda. A questão do Estadão colocada aqui, o Estadão, como vocês viram na matéria, ele é o único, vamos dizer hoje, da imprensa escrita que está a se insurgir contra o governo Lula e, neste caso, contra as decisões do ministro Alexandre de Moraes. A matéria deixa muito claro o tipo de narrativa que está sendo colocada aqui, como se o Estadão não tivesse vontade própria, e sim o Estadão está simplesmente fazendo o jogo do bolsonarismo, e eles não deixam de frisar que o Estadão apoiou a tal ditadura militar, que na verdade é o regime militar ocorrido no Brasil de 64 a 85. Está muito claro. Todos aqueles que destoam dos interesses, dos objetivos, das ideologias da esquerda brasileira, eles serão taxados como mentirosos, criminosos, e, de certa forma, terão a sua opinião não respeitada no Brasil. Dizem que isso aqui é um Estado democrático de direito. Alguém acredita nisso? É claro que não. Mas o Estadão também teve a sua consciência recobrada muito tarde. Ele já, durante a campanha ali eleitoral de 2022, não fez questão, e durante o governo Bolsonaro também, de dizer as ilegalidades e inconstitucionalidades e o que de fato se pretende com tudo isso, ou seja, o ativismo judicial brasileiro. Agora estão tentando. Eu acho que hoje é difícil, mas nós temos que, de certa forma, apoiar, porque é mais uma voz que se levanta. Uma voz que se levanta contra tudo aquilo que está deixando os brasileiros revoltados e indignados. Só você perguntar nas ruas o que as pessoas acham de tudo isso, você tem uma resposta imediata. Se você me perguntar hoje qual seria a saída imediata, eu digo a vocês, saída institucional não existe. O nosso Senado Federal, como eu já disse aqui diversas vezes, ele faz um jogo juntamente com o STF, porque o Senado é responsável por julgar ministros do STF através de um pedido de impeachment, e o STF tem a incumbência de julgar senadores por conta do foro privilegiado. Com certeza há um acordo entre eles. Ninguém julga ninguém, tudo permanece como está, e vamos ver aonde tudo isso vai dar. Eu acho que é isso que os políticos pensam. Então, desta forma, meus caros amigos, a única saída seria uma insurgência do povo contra tudo que está acontecendo no Brasil. Mas deveria ser muito grandiosa. Se for pequena, não vai, de fato, gerar nenhum resultado. Mas o que eu espero agora, já fazendo uma correlação com essa matéria
do Estadão ou do 247 que replica a matéria do Estadão, é que mais pessoas se levantem, acordem. É importante, porque o que estão fazendo com o direito brasileiro, os tribunais superiores brasileiros, é algo que não dá para aceitar. É uma espécie de articulação conjunta que quer colocar o povo abaixo da vontade daqueles que estão no poder. O nome disso é ditadura, muito claro. Eu ainda estou esperando, como diz o general Paulo Chagas, a cólera da sociedade, das multidões. Neste momento, parece ser o único instrumento que nós temos para lutar contra tudo isso. Para finalizar, vocês viram aqui no nosso canal também que o Financial Times publicou uma matéria em que provavelmente vamos dizer assim, o governo norte-americano interviu aqui nas eleições brasileiras sob o argumento de que queria protegê-las. E aqui eu deixo uma pergunta. Será que a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que nós não sabemos quais são as suas relações, né, fora do país, será que não está sendo respaldada por uma atuação do governo norte-americano, da CIA, coisas desse gênero? Porque, como eu já disse aqui também, o ministro Alexandre de Moraes não entraria numa situação como essa, servindo como testa de ferro para tudo que está sendo feito, se ele não tivesse costas quentes. A princípio, eu imaginava que as costas quentes viriam das Forças Armadas. Não duvido que isso de fato seja uma realidade. Mas eu acho muito pequeno diante da publicação do Financial Times. Será que não há ali uma interferência internacional, estrangeira no Brasil, que se utiliza do ministro Alexandre de Moraes como testa de ferro para oprimir o crescimento do movimento da direita conservadora e perpetuar a esquerda como pensamento político único, opinião pública única, e desta forma nós estaríamos reféns eternamente dos partidos de esquerda brasileiro? Essa é a pergunta que eu deixo aí no final para a reflexão de todos. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreva aqui no canal na tecla vermelha. Ao lado você tem o sininho, clique uma vez, aparece 3 opções e você clica na opção todas. E assim você recebe todo o nosso conteúdo. Essa foi mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.